Questão de sensibilidade. Roda a vinheta aí. Get low when the whistle go. Get low when the whistle go. Questão de sensibilidade é o seguinte, teve um amigo meu que comentou, amigo aqui de Juiz de Fora, que comentou comigo a respeito do tipo de serviço que a gente procede com equipamentos. Bem, é tudo uma questão de sensibilidade. Existem várias formas e vários profissionais para poder fazer todo tipo de serviço. Você tem engenheiro que faz projeto, pedreiro que executa o projeto, mestre de obra, um aparato profissional acerca de determinados detalhes em que você gostaria que pudesse ser executado na sua obra, no seu rádio, no seu trabalho, no seu dia a dia. Existem dentistas odontólogos, vou falar bonito, né? Uns são mais sensíveis a um bom sorriso, outros são mais pragmáticos em questão de resultado final, e não na questão do sorriso, que é apenas o cara tem uma boa mastigação e esquece a parte estética. Na contemporaneidade, eu diria as coisas, as pessoas, os gostos. Por que eu digo isso? Vamos tentar ser o mais sucinto possível aqui. Quando você consegue notar o outro, notar a necessidade do outro, notar o que o outro quer, o que o outro deseja, o que o outro ele tem vontade, você consegue notar isso, você consegue trabalhar, você consegue oferecer esse tipo de serviço. Uma pessoa que não consegue notar a necessidade do outro, ela não consegue oferecer um serviço que o outro quer. Por isso que existem profissionais e existem profissionais. Uns têm um nome um pouco mais respeitado, outros são conhecidíssimos e outros não são conhecidos. E são normalmente esses profissionais não conhecidos, que não têm esse feeling, essa sensibilidade, que aparecem de vez em quando na internet aí colocando vídeos caluniando as pessoas, né? São pessoas que eu digo que são apagadas, que não mostram, não tem capacidade intelectual de mostrar o seu serviço, aí tentam denegrir o trabalho do próximo. As pessoas que estão preocupadas com o próprio serviço, elas não se preocupam com isso, porque elas têm, uma escassez de tempo para poder realmente se preocupar com o próprio serviço. E quem tem tempo é porque não tem serviço, é mais ou menos por aí, tá bom, gente? Então, quando a gente fala nessa sensibilidade de compreender a necessidade do outro, como que começou isso? Eu era bem novo, a minha história, acho que a maioria já conhece. Quando meu tio tinha lá no quartinho da casa do meu avô um radinho Wagner, 40 canais, antena Maria Mole. Cara, tem um Ducati, acho que é Ducati Veyron atrás de mim. Vocês não têm noção do tamanho desse carro. Tá aqui pariu, vou até encostar pro cara passar. Meu pobre golzinho, vai com Deus. Bugatti Veyron, puta que pariu. Olha só. Eita ferro. Benza a Deus. Então, Ducati, eu troquei o nome de tudo. Porque é incomum pra gente ver um carro tão caro na rua. Então, começou quando eu notei que o rádio em determinada frequência ele gerava um certo ruído e aquilo me incomodava. Eu mudava de canal, eram 40 canais, eu ficava escutando aquilo ali e aquele ruído me incomodava amargamente. E eu comecei a questionar meu tio. Falei, pô tio, por que esse rádio ele é tão ruidoso? Ele falava comigo, cada bobina, meu tio é engenheiro, aposentado da MRS, e ele falava comigo assim, cada bobina nesse rádio, ela representa um clock, um ponto de ajuste, e esse ponto de ajuste, ele é meio que geral. Como aqui é um canal mais voltado a homens, e a maioria que tem carro, vocês sabem como que se dá, vou fazer aqui um paralelo, uma correia dentada de um veículo, o ponto da correia, ele é ajustado mais ou menos no ponto do PMS ali, né, do ponto superior máximo de explosão no motor, né? O ajuste ali é mais ou menos padrão. A minha Paraty é uma Paraty 89, motorzão 1.8 AP,
ela tem uma polia ajustável no lugar da polia original. O que a polia ajustável faz? Você consegue sair desse ponto, vai minha filha, você consegue sair desse ponto mediano entre a economia e desempenho e força, e consegue escolher o que você quer. Se você quer mais desempenho na baixa, se você quer mais autonomia, se você quer mais desempenho na alta, então você ajusta o ponto da correia de acordo ali com o ajuste que você fizer na polia. A mesma coisa é numa bobina de RF. Você tem um clock geral em que vem ali o esquema elétrico que pede para você colocar a bobina numa frequência X. Aí você vai no osciloscópio, confere, vê se a onda está certinha, encaixa no lugar, e o geral, o mediano, ele fica daquele jeito. Quando você precisa de um resultado Y, você precisa às vezes adicionar um capacitor cerâmico, ou às vezes adicionar um eletrolítico, ou adicionar voltas na bobina para você mudar o clock dela. Então, quando você altera esse ponto, você consegue um resultado completamente diferente. E alterando esse ponto, conseguindo um resultado diferente, você consegue às vezes cortar um tipo de ruído, um tipo de sinal que é gerado ali na entrada de RF, que o normal não vai poder te oferecer. Então, por isso que ele me perguntou de onde vinha essa sensibilidade e como que eu consegui administrar isso, como que eu tive essa sensibilidade, porque eu tive uma referência, meu tio Wilson. Ele, cara, inteligentíssimo, na faixa do cidadão, desde a época que era PX4 número. Ele foi um quase precursor aqui em Juiz de Fora do rádio. Ele, João Del Monte, a minha madrinha, teve uma galera muito forte das antigas. Ele era um deles, um senhor técnico, um senhor engenheiro, que me deu altas dicas desde quando eu comecei. E você tem que aproveitar isso que você tem hoje, porque antigamente que eu digo em 1980, além de você não ter internet, não ter esse recurso de ter informação, você não tinha quase nada. O que você tinha era em papel impresso ou escrito, sabe? Então fica uma coisa meio difícil. Hoje você tem muita informação e uma informação desorganizada. Você tem informação em diversos sites, em diversos blogs, de diversas formas, em vídeos e tudo, mas como que se organiza isso? Você vê uns meninos ensinando, faça isso você mesmo. Como aumentar a potência de, o cara vai lá e ensina você a fazer os negocinhos, muitas das vezes errado, porque ele não sabe o que está fazendo, ele sabe fazer. Aí tu pergunta, por que você fez isso? Para dar mais potência, mas por quê? Qual que é o efeito disso? Não, o efeito eu não sei, porque ele não é técnico. Então você nota que se repete um procedimento sem saber o fundamento. Então o fundamento não é, a questão não é se fazer um procedimento. Esse tipo de procedimento manual, repetitivo, a gente faz uma troca de pneu, não tirar e colocar um relógio, não tirar e colocar um CD. Aí sim, você faz algo, mas a partir do momento que você repete algo e que o procedimento pode preceder depois um prejuízo, uma coisa assim que não vai ser legal, que a maioria das vezes acontece isso, porque cada rádio é um planeta, aí você vê que o que era para ser uma ajuda acaba não sendo. Então, mas se a pessoa mexer não é minha responsabilidade. Então, mas você coloca no título, faça você mesmo. Você está instigando a pessoa a fazer. Então é uma incongruência. O que nós temos hoje, o nosso problema principal é a linguagem. Vivemos num mundo globalizado em que as pessoas têm uma noção básica que uma tem que tratar a outra bem, de qualquer forma. Você não tem a opção de não querer conviver com fulano de tal. Você é obrigado a conviver com eles, são te prejudicam. Olha essa mentalidade do povo. A mente maquiavélica, a mente maldosa, ela assume para si mesma a responsabilidade sobre seus atos. Então a sensibilidade que você tem de ter essa vontade de ter um equipamento que você possa ter uma recepção boa, uma transmissão pragmática que funciona, ela está no meu serviço desde quando eu comecei a elaborar o tipo de serviço, desde quando eu comecei a escrever o meu livro. Então eu espero ter respondido à pergunta do meu amigo, deixando bem claro que essa responsabilidade que eu tenho de ter elaborado esse projeto, essa alteração e o sucesso disso,
mais de 1.800 rádios feitos, sem ter um retorno, sem ter um problema, ele vem justamente do princípio básico de poder oferecer para o outro o que o outro tem muita vontade de ter, tá bom? Um grande abraço para você que nos acompanha. Se você quer fazer esse serviço em seu rádio, é só você enviar para a gente um e-mail, pxjf@hotmail.com.br. Conto com seu like aqui no YouTube. Um abraço. Unidad, keeping you connected.